Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma noite para a gente estar falando sobre a palavra de Deus e espero que você me acompanhe até o final. Eu dou graças pela tua vida, pela nossa vida. Nós estamos no mês da família. Oi, Mike. Os outros aqui eu não estou conseguindo ver. Elídia, Carla, isso aí. Vamos chegando. Pode convidar outras pessoas. Isso. Pode adicionar aí quem vocês quiserem. Graça e paz para vocês que estão chegando. Deus te abençoe, minha sobrinha querida. Deus te abençoe. Eduardo, Deus te abençoe, Eduardo. Sérgio, Sérgio, Deus te abençoe, meu diácono. Carita, deve ser a Selma. Oi, Selma. Abraço para vocês aí. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, com a família de vocês. Deus abençoe aí. Carita também, né? Pelos 2 meses de casados, acho que é isso. Parabenizei ela. Hoje nós vamos estar falando aqui no texto de Marcos, capítulo 5. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, é a partir do 21. Marcos 5, a partir do 21. Boa noite. Então, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, né, já vão abrindo aí enquanto vou preparando as coisas aqui, para dar um tempinho para os outros chegarem. Vamos fazer uma oração, né? Em gratidão a Deus pela nossa vida. Pastor Edson Pedersani, Deus abençoe meu pastor. Vamos estar orando pelas famílias, né? Nós estamos no mês da família, nós batistas, né? Estamos no mês da família e vamos estar orando pelas famílias enlutadas, né? Nós perdemos alguns amigos conhecidos nesta semana e algumas famílias também na igreja têm pedido oração por famílias que estão enlutadas. Outras famílias que venceram, né? Como foi o caso lá do pastor Cláudio Honor, graças a Deus. Venceu lá, a esposa e a filha já estão liberadas. O pastor Ricardo Reis também já está em casa, pastor Sócrates. Outros amigos também, conhecidos, graças a Deus, né? E a gente tem que louvar a Deus por isso, pela nossa vida, né? Então, Deus abençoe aí, estão chegando aí Osias, Roberta. E a gente vai estar orando, tá bom? Vamos estar orando nesse momento e enquanto os outros irmãos vão chegando aí, a gente vai estar orando pela nossa família, pela família de todos os nossos amigos, nossos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos dá de vida, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito a cada um de nós, a nossa igreja, a nossa família. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e nós pedimos a Deus a proteção, crendo que Ele tem nos protegido, nos guardado. E nós queremos, ó Deus, colocar nas Tuas santas mãos neste momento as famílias que estão enlutadas, como a do pastor Ivani, lá da Pian. Abençoa aquela família, Senhor, que sepultou o seu ente querido neste dia. E a gente está aqui, ó Deus, colocando eles
nas tuas mãos, te pedindo, na verdade, pedindo ao teu Santo Espírito, como consolador, que venha consolar essas famílias que estão perdendo seus entes queridos. E nós também temos que orar pelas famílias que estão em crise, que o Senhor Deus possa trazer solução, trazer salvação, trazer harmonia, trazer paz, alegria, que é o que cada um de nós precisa para sobreviver, para que a nossa vida tenha um equilíbrio emocional. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua paz, precisamos viver o Teu shalom, Senhor. Cuida de nós, Senhor, cuida da nossa igreja, cuida da nossa família, dos nossos vizinhos. Neste mês da família, Senhor, que as famílias possam ser extremamente, ricamente abençoadas por Ti, porque Tu és o Deus da família, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em tudo aquilo que precisamos fazer nesta semana, tudo aquilo, ó Deus, que precisamos resolver, tudo aquilo, ó Deus, que precisamos tomar algumas decisões, nós colocamos nas Tuas santas mãos. Cuida de nós, cuida da nossa saúde, Senhor. E que o Senhor venha, ó Deus, estar nos mostrando sempre o verdadeiro caminho, que nós cremos que a Tua palavra já nos orienta a isso, que o verdadeiro caminho é Cristo Jesus. Mas, ó Deus, eu falo no sentido da nossa caminhada, de uma forma geral, nos ajudando, nos orientando, iluminando o nosso caminho, abençoando nossos filhos, Senhor, guardando os nossos filhos das mazelas do mundo, que nós possamos aumentar o nosso amor, o nosso cuidado por cada um deles, Senhor. Só te peço isso, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa, Senhor. Receba, Deus, nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Jussara, seja bem-vinda. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Nós vamos estar lendo o texto de Marcos 5, a partir do 21. Eu vou estar lendo aqui, que é importante que a gente leia a palavra de Deus, não é verdade? O texto da palavra de Deus, para a gente fazer uma meditação nesta noite e aprendermos, com Jairo e com a mulher do fluxo de sangue. Cada vez que a gente lê esse texto, a gente aprende algo novo, porque a palavra do Senhor, na verdade, ela se renova a cada manhã, não é verdade? E quando a gente vai estudar a palavra de Deus, Ele mostra alguns detalhes que a gente não tinha percebido numa leitura anterior, e é bom ler a palavra do Senhor. Vamos ler. Está escrito assim, Marcos 5, a partir do verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. 23 está assim, e rogando-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se
e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste teu mal. 35, verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Vou repetir o 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Deus abençoe. Esse é o texto, então, que nós vamos estar meditando nesta noite. Que Deus nos ajude em tudo aquilo que nós precisamos falar aqui. E a gente, acabou de ler esse texto, então Jesus ele estava aqui voltando de Cafarnaum, e no caminho então uma multidão o apertava, e ali duas pessoas estavam vivendo uma imensa crise como muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Então Jesus chega ali naquele lugar, ele passa para aquela banda ali, ele estava junto ao mar, ali, Cafarnaum. Então quando ele vai, Cafarnaum é a cidade de Pedro, Ele vai então caminhando, ele encontra então com essas duas pessoas que podem estar representando muitas pessoas hoje, nesse tempo, que estão vivendo uma crise tremenda nas suas vidas, crise que pode ser no casamento, crise que pode ser financeira, mas trazendo para o nosso tempo de hoje, uma crise como muitos estão vivendo neste momento, que é uma crise salutar, uma crise na área da saúde. Quantas pessoas estão vivendo esse momento? Com pessoas doentes, pessoas internadas, e isso muitas das vezes vira uma crise na vida da pessoa, que às vezes não tem dinheiro para pagar um tratamento, às vezes não tem dinheiro para comprar o medicamento, não tem dinheiro para mais nada, ou gasta tudo o que tem e o que tinha, e depois vira uma crise, porque não sabe mais o que vai fazer. E então Jesus encontra com essas duas pessoas, com Jairo e com essa mulher do fluxo de sangue. Então aqui são duas histórias, Jairo e a mulher com fluxo de sangue são duas pessoas com histórias totalmente diferentes de vida, Ou seja, Jairo era um líder religioso e a mulher uma desconhecida. E Jairo, com uma filha que há 12 anos certamente lhe dava alegria, mas naquele momento estava doente, estava morrendo, o texto diz que ela estava morrendo, e a mulher, que o texto diz que ela havia 12 anos, estava com uma hemorragia que a impedia de viver normalmente, além das dores que ela poderia estar sentindo, desconforto, havia também a impossibilidade de conviver com as outras, até porque a lei falava acerca dessa coisa, que a mulher ficava à parte, nesse momento, tanto no momento natural
E quanto a ela, então, pior ainda, porque era um momento que não era um momento natural, né? Mas era um momento em que ela estava vivendo de doença. 12 anos a mulher estava com esse fluxo de sangue. A gente não tem nem noção de que é, né, uma mulher passar por 12 anos esvaindo-se em sangue. Se a mulher ficar nesse período, né, da menstruação, já é uma dificuldade grande para ela, né? Muitas sofrem até mais do que a outra, porque é totalmente desconfortável, não é verdade? Então, essa mulher, ela estava ali sofrendo 12 anos dessa hemorragia que tirava ela do convívio, né, social, né? E eram duas pessoas que estavam passando por crises pessoais distintas, mas ambas eram situações de crises doídas, profundas, que elas estavam vivendo. E neste tempo de crise que estamos vivendo, nós podemos perceber que as crises mais doídas e que nos desestabilizam não são as políticas, ainda que sejam agudas, mas aquelas que nos atingem na nossa vida pessoal, no íntimo do nosso lar e do nosso ser, são as coisas que acontecem com a nossa família, que acontecem com os nossos filhos, que acontecem com os nossos, né? E a gente começa a olhar para essa história aqui de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Eu, pelo menos, quando eu leio a palavra de Deus e que ensino a palavra de Deus para as pessoas, eu sempre peço a elas para lerem, estudarem a palavra de Deus e perguntar o que aquele texto quer dizer para ela, né? E a gente, nessa noite, o que nós podemos aprender com Jairo e com a mulher do fluxo de sangue? Eu creio, queridos, que nós podemos aprender muita coisa, e só aquele, né, que já passou por uma situação de crise, principalmente na área da saúde, sabe o que é o poder de Deus. Não é verdade, irmão Diácono Sebastião, né? Que também passou por uma situação de internação, já está em casa, né? Então, o que a gente pode aprender, né, com essa lição de Jairo e com a mulher do fluxo de sangue? Primeira questão que a gente aprende aqui, pode tirar de lição para a minha vida e para a sua vida, é a questão da intercessão. Ou seja, é a gente pedir e interceder nesse sentido, você pedir com muita insistência, né? O verso 23 diz assim, pedindo com muita insistência, né? Nessa versão aqui. Na outra aqui está dizendo assim, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. Então, o primeiro sentido, né, de aprendizado que nós temos aqui é a questão da intercessão. Mas o que é intercessão? O que é interceder nesse sentido? A gente vê aqui que é intervir a favor de alguém ou de algo. É pedir, é rogar, como o texto nessa versão aqui diz, rogo-te, Senhor. Rogo-te, é rogar, é pedir. E interceder também é você se colocar no lugar do outro e buscar por aquela causa, como se fosse a sua própria, como se fosse você mesmo, né? Ou para você mesmo. Algumas pessoas até falam que elas têm mais facilidade em pedir as coisas para o outro do que para elas mesmas. Eu sou um desses. Eu tenho mais facilidade em pedir as coisas para alguém do que para mim mesmo. E aqui Jairo está ensinando a gente nesse sentido. Olha, Senhor, eu estou aqui intercedendo pela minha filha, eu te rogo por isso. Olha, que você vá, só imponha somente as mãos sobre ela para que ela sare. Aqui também a gente vê um intento de fé de Jairo. Olha, basta que tu ponhas a mão sobre a minha filha para que ela sare. Então aqui a gente vê não só a intercessão, mas também a fé de Jairo. Intercessor é aquele que vai a Deus, não por sua causa própria, mas por causa dos outros. Então é a oração intercessória, aquela oração que você faz a Deus, né? Aqui falando-se de oração, ainda que o caso aqui não seja oração, mas quando a gente está falando a questão da intercessão, é de você ir a Deus e pedir por outro. E aqui Jairo, ele não está fazendo uma oração, mas está fazendo uma ação de ir até Jesus para poder pedir pela sua filha. Jairo era um pai que estava aqui em desespero pela situação de enfermidade da sua filha, a sua única filha. Irmãos, às vezes a gente não tem noção dessa dor. Quando você tem um único filho ou uma única filha e ela fica adoecida
e você sabe que aquela doença é uma doença para a morte. E o desespero, no sentido humano, vem, porque você vê a possibilidade de você perder o seu ente querido. Ainda mais no caso de um filho único. E Jairo, então, ele está nesse desespero por conta dessa enfermidade. Mas o amor por ela fazia com que ele se movesse a interceder de ir até Jesus para buscar esse favor pela sua filha. E nós, para podermos vencer as crises, ou o tempo de crise, nós precisamos aprender com esse texto de Jairo, a termos o quê? Essa fé de também interceder pelos nossos, nos momentos de dificuldade. Quantos momentos de dificuldade nós vivemos? Não será um, não será dois, não será três, mas são vários. Mas nós temos que interceder junto a Jesus, que tem o poder de nos abençoar com aquilo que é necessário naquele momento. E uma coisa que a gente percebe nesse texto, que a palavra de Deus diz que ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, ele era um líder naquela sinagoga, ele era um líder religioso naquela sinagoga, ou seja, e ele conhecia a palavra de Deus. Para ele ser esse líder, né, da sinagoga, ele conhecia muito bem a palavra, ele conhecia a história bíblica, ele conhecia Abraão, né, como intercessor, que intercedeu por Ló naquele sequestro, que estava sempre intercedendo pelo seu sobrinho. E ele conhecia essa história de intercessão através de Abraão. Ele conhecia a história de intercessão através de Moisés, que intercedia pelo povo diante de Deus, por causa do pecado que o povo cometia. Se você quiser estudar um pouquinho melhor, você estuda lá em Êxodo 32, vai estar essa história lá, essa intercessão de Moisés pelo povo. De Esté, queridos, que intercedeu diante de Deus para a preservação do seu povo durante a ameaça da matança idealizada por Amã. Então ele conhecia as histórias, mas, irmão, chega um tempo que não basta a gente conhecer as histórias, a gente tem que viver nossas histórias. E conhecer a história é uma coisa e viver a nossa história é outra. E já ele está vivendo agora a história dele, de ter que ser um intercessor, de buscar ajuda, de buscar socorro em Deus. E hoje é preciso ter em nosso meio homens que intercedam por seus lares, que sejam intercessores nos seus lares, homens que se levantem em oração pela sua família. Irmãos, isso tem que ser um aprendizado meu, tem que ser um aprendizado seu, tem que ser um aprendizado de todos. De nós estarmos em tempo de crise, entendendo que a crise ela tem um tempo, ela tem um início, ela tem um fim. E nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, que pode nos abençoar, que pode nos orientar, que pode abrir caminhos, que pode abrir portas para nós, que pode nos orientar através do seu Santo Espírito, nos dando sabedoria, nos dando inteligência, para que nós possamos fazer aquilo que é necessário fazer naquele momento, e principalmente nos momentos de crise da nossa vida. Hoje é preciso também ter mulheres que busquem ocupar os espaços na sociedade, mas que abracem a missão de interceder por uma sociedade melhor, que tema a Deus. Ainda que a gente está falando aqui de família, mas precisamos de mulheres também que venham estar intercedendo por suas famílias dia e noite. E nós precisamos aprender que Deus ele se importa com aqueles que levantam as suas vozes em oração. E nós precisamos clamar, nós precisamos levantar clamores, nós precisamos entender que Deus ele é maravilhoso. Nós temos que orar até por aqueles que oram, porque nós sabemos que tem pessoas que têm esse dom de estar orando, né? Eu gosto muito de Desperta Débora, desse grupo que tem na Igreja Batista Desperta Débora, porque elas têm uma visão de estar orando constantemente por seus filhos. As reuniões elas são basicamente pela família, mas a intercessão sempre é pelos seus filhos. É uma mãe de joelho, né, para que os seus filhos se mantenham de pés. Tem os embaixadores do rei também, falando aqui dos homens, tem os embaixadores do rei, né, que preferem ensinar os meninos para não ter que costurar homens.
Então a gente vive nessa vida de intercessão pelos nossos filhos, e aqui a gente está aprendendo nessa questão, não falando da oração, mas daquela necessidade que tem do homem tomar o seu posicionamento como pai, como líder, e ir à frente em busca de uma solução. E fica aqui isso como um aprendizado, que quando surgir essa necessidade, nós temos que correr atrás. Já ele está ensinando para a gente assim, olha só, tu tem que correr atrás. Você não pode ficar parado aí. Já ele poderia ficar parado, tá nas mãos de Deus, né? Tudo bem, nosso Deus é todo poderoso, tá tudo bem. E ele ficasse ali quietinho, né? Não, eu já orei, eu já pedi, eu creio em Deus todo poderoso. Deus vai agir. Mas ele mostra pra gente que Deus vai agir, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E ele fez a parte dele. Então o que nós aprendemos com Jairo nesse texto é que nós temos que fazer a nossa parte. E ele fez, ele disse, né, ele vai até lá, Jesus, eu rogava-te muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. E Jesus foi com ele. E um outro ponto também a destacar é que nós temos que ter uma fé, mas que a gente não possa perder a esperança, ou seja, uma fé caminhando com a esperança. É uma esperança de que pela fé nós vamos alcançar aquele objetivo. E no verso 25 diz assim, chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos, e estes fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus e entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensavam assim, se eu apenas tocar, pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Olha a fé dessa mulher. Ela escutou falar de Jesus, ela vai lá no meio da multidão e ela começou a acreditar que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Se apenas ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Irmãos, olha a fé dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. Ela entendeu e ela creu que Jesus, ele fazia milagres, que Jesus tinha parte com Deus, ainda que ela não conhecesse a verdadeira história. Mas a história que ela ouviu falar, ela acreditou que esse Jesus, por onde estava passando, ele estava fazendo milagre, ele estava curando, ele estava libertando, ele estava sarando, ele estava salvando. E aquela mulher, ela não mede esforços. Ela vai ali, ela entra no meio daquela multidão. Irmãos, ele está falando aqui de multidão de pessoas, não eram poucas pessoas. Eu não sei quantas pessoas tinham, mas meus irmãos, para você chegar, para você conseguir entrar no meio de uma multidão para alcançar alguém que está lá no meio, eu creio que deva ser muito difícil. Não sei se você já tentou fazer isso, você ter que chegar em um lugar que está muito cheio de gente e você tentar passar naquela multidão, que dificuldade que é, porque ninguém te deixa passar, todo mundo quer chegar no mesmo lugar. E aquela mulher, ela enfrentou toda essa dificuldade, e ela disse lá no seu coração, olha, basta apenas um toque, se eu tocar na capa dele, eu creio que eu vou ser curada. Se eu apenas tocar na capa dele, irmãos, quantas pessoas neste tempo de crise precisam ter essa fé? Olha, basta eu tocar Jesus pela fé. Ou seja, né, no nosso tempo da graça e da misericórdia, é assim, olha, basta eu crer que o Senhor Jesus ele pode entrar com providência na minha vida. Obviamente que a gente não precisa de tocar em nada, aqui é uma ilustração para a gente aprender que, olha, ela não chegou nem tocar em Jesus propriamente dito, para mostrar para a gente o poder de Deus, e também a questão da fé e a esperança que essa mulher nutria no seu coração, que fica como exemplo para a gente, a fé dessa mulher. Ela, em meio a toda a dificuldade que ela estava vivendo, obviamente que ela estava fraca,
Não sei como ela chegou, não sei se ela chegou se arrastando, não sei se ela gerou força dentro dela, ela conseguiu correr e entrar no meio daquela multidão e tocar em Jesus, tocar nas suas vestes, na sua capa. Enquanto Jairo conversava com Jesus, no meio da multidão surge uma mulher enferma que há 12 anos sofria com uma hemorragia e ela já havia tentado de todas as coisas para ficar curada. Seus recursos haviam acabado. Irmãos, quantas pessoas elas vão tentando de tudo na sua vida e daqui a pouco não tem mais nada para ela fazer, ela entra num desespero total. E essa mulher, ela leva-se a entender que essa mulher ela tinha uma condição financeira, mas mostra pra gente que ela gastou tudo. E começa a ficar um desespero na sua vida. Agora eu não tenho mais nada. Eu gastei tudo que eu tinha com os médicos. Eu gastei tudo que eu tinha com os médicos. E eu estou indo de mal a pior. Estou indo de mal a pior. O que vai ser da minha vida? Mas ainda resta uma esperança para o povo de Deus. Mas ainda resta uma esperança para o perdido. Mas ainda resta uma esperança para aquele que está enfermo. Ainda resta uma esperança para aquele que tem dúvida no seu coração. Quando surge essa fé e surge essa esperança, essa dúvida ela vai se dissipando. E depois de tanto sofrimento sem dinheiro, ela podia ter perdido a esperança. E ela provavelmente que ela não perdeu a esperança porque ela vai em busca da solução para a situação em que ela está vivendo. E normalmente é assim com a gente. Quando a gente vai fazendo as coisas, falando, olha, não tenho o que fazer mais, eu não sei o que fazer mais. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece conosco. Independente da nossa fé, independente do nosso credo. Existem momentos da nossa vida que acontece coisas com a nossa vida que fala assim, olha, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, eu não posso fazer mais nada, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Porque a gente olha sempre na perspectiva humana. E realmente chegando na perspectiva humana, que você por ser limitado, eu por ser limitado, nós chegamos numa instância que a gente fala assim, olha, não posso fazer mais nada. Mas é aí que entra o poder de Deus. Porque Deus, Ele não faz aquilo que você pode fazer. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É aí que Deus entra com o poder. E foi aí que Deus entrou com poder na vida dessa mulher. Mas ao ouvir falar a respeito de Jesus, seu coração se encheu de fé e esperança. Ah, se ao menos eu pudesse tocar naquela capa, eu ficaria curada. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Quantas pessoas estão nessa hora? Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse fazer isso. Ah, se eu pudesse fazer aquilo. E Jesus está só esperando ele falar assim, olha, Senhor, faça isso por mim, porque eu não tenho como fazer. É verdade, meu irmão? Ou não é verdade? Muitas das vezes nós ficamos na dependência humana, achando que nós podemos fazer todas as coisas. E entra então um aprendizado aqui com essa mulher. Olha, tem hora que tudo nosso acaba. Em dado momento parece que até a fé acaba. Mas vem aquela centelha de fé. Vem aquele grãozinho pequeno como de mostarda. E aquilo, eu acho que faz um estardalhaço dentro da gente, vai gerando a fé, vai crescendo, vai te motivando. E você fala, não, eu tenho um Deus todo poderoso. Eu tenho um Deus que pode tudo. Eu tenho um Deus que pode mudar essa história. E, irmãos, é igual quando alguém chega para você e dá uma palavra para você motivadora. Você parece que esquece todo aquele momento difícil. Não, realmente, né? Eu posso, olha. Não, eu posso. Olha, Jesus fez isso na vida de Jairo, fez isso na vida dessa mulher. Eu tenho que crer que esse Deus ele é vivo e eficaz para fazer muito mais do que eu preciso. E muito mais do que eu peço. Então as coisas elas vão mudando dentro da gente. E então vem na nossa cabeça, né? Aquele texto de Hebreus 11 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é uma certeza de que algo pode acontecer que a gente não está nem vendo. Não é ver, é crer. Não é ver, é crer. Hoje tem muita gente querendo ver, mas poucas pessoas estão querendo crer. Muitas pessoas ainda esperam sinais.
quando todos os sinais já foram dados pelo Senhor Jesus, por Deus, através da sua palavra. Todo o cenário de vida, todo o cenário de expectação do que foi criado, né? Da criação de Deus, da criação do ser humano, a perspectiva de vida, toda a vida pecaminosa, né? Os remédios, né? Que Deus deu para a gente, acerca da salvação, acerca da vitória, está escrita, está impregnado disso na Bíblia. Nós não precisamos de mais sinais, nós precisamos crer que Deus fez isso com Jairo, que Deus fez isso com a mulher do fluxo de sangue, e que pode fazer com você, e que pode fazer comigo. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Que benditos são os que não viram, mas creram. Jesus disse isso, olha, falou para os discípulos, vocês estão vendo tudo isso, e muitos de vocês não estão acreditando. Benditos serão os que não viram, mas creram. Aqueles que não viram, mas creram. Eles creram. E por isso, então, aconteceu tudo aquilo. Nós precisamos crer, nós precisamos ter a certeza da fé. Hebreus 11 fala isso, 11:1. Porque em esperança fomos salvos. Olha só o que o fato fala para a gente. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? A partir do momento que você alcança a sua fé, que aquilo ali já aconteceu, você não precisa ficar mais pedindo nada com relação àquilo. Você olhou aquilo já aconteceu, a sua fé, né, foi acrescida, porque você pediu, aconteceu, e a sua fé cresce, a fé de outros cresce, e por aí vai. Então, fica aqui essa palavra, né? Esperança, que essa mulher vai ao encontro de Jesus, é o mesmo apertada pela multidão, toca nas vestes de Jesus e recebe a cura. E falta no nosso tempo essa fé tremenda. Eu preciso aumentar a minha fé, você precisa aumentar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos incutir essa verdade na nossa vida, a questão da fé. E que Deus possa estar nos alimentando, né, com essa fé, colocando em nossos corações essa fé, para que nós possamos despertar em outros e não só ter fé, mas também perseverar na fé. Porque uma atitude de fé e de esperança nos permite viver em graça e ver a graça de Jesus. É essa expectativa de fé, né, que nós não podemos perder. Nós temos que ter uma fé perseverante. Outro ponto de destacar aqui neles, que eles foram perseverantes. Eles não desistiram. Eles poderiam desistir, porque barreiras não faltaram. Barreiras não faltaram. E a primeira barreira que poderia ser para Jairo é que ele era líder ali do judaísmo. Ele era um líder, queridos. Ele era um líder. Poderia ser vergonhoso para ele como líder da sinagoga, né? Lá no original diz o arquissinagogos, ou seja, o principal, o maioral da sinagoga. Ele ir lá, né, buscar Jesus, e o texto ainda mais contundente, que ele não só busca, mas ele se prostra aos pés do Senhor. O verso 22 diz: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, quando ele viu, ele reconheceu Jesus, né, prostrou-se aos seus pés. Olha, ele se prostrou. E se prostrar aqui, ele tem dois sentidos essa palavra no original, proskinel, que significa você reverenciar uma autoridade, ou mesmo no sentido mais lato, da adoração. E na tradução aqui diz que ele se prostrou, e tem algumas traduções que diz que ele o adorou, porque essa palavra tem sentido da reverência e tem sentido também da adoração. E uma outra palavra também seria a latreia, que é essa mais definida, que é a adoração mesmo, adoração, só adoração. Agora, a palavra proskinel, ela dá esse duplo sentido de se inclinar em reverência a uma autoridade, e também na questão da reverência à
adoração, no sentido de adoração. E diz o texto aqui que ele se prostrou. Isso poderia ser uma barreira para ele. Olha, eu sou o arquisinagogos aqui, eu sou o principal da sinagoga, eu vou lá procurar Jesus, fala para... vai lá, vou mandar alguém lá chamar esse Jesus, ele que tem que vir aqui, que eu sou importante. Mas filha da mãe, eu sou importante, eu vou sair daqui para ir lá? Meus irmãos, quantas pessoas colocam essas barreiras na sua vida? Eu vou fazer isso? Eu vou lá? Eu vou ali? E muitos até também, eles não vão até Jesus, eles pedem para você pedir. Olha, pede por mim lá, pastor. Ele é servo do Senhor igual a você. Pede por mim lá, pastor. Pede por mim lá. A gente fala assim, não, nós vamos orar em conjunto. Você ora, eu também oro. Porque a sua oração, ela é aceita como a minha também é aceita. Eu como pastor, obviamente, que eu tenho essa missão de preservar pelas ovelhas, estar intercedendo por elas. Mas não que a minha oração é mais poderosa. Não que só eu vou chegar até o trono da graça de Deus. Isso é um ensinamento errado. Se alguém ensina isso, está errado. Então você pode chegar aos pés da cruz. Você pode chegar até o Senhor Jesus. E voltando então aqui, isso seria então para Jairo uma vergonha, uma barreira. Mas ele venceu essa barreira. Ele vai até Jesus, ele roga a Jesus, ele clama a Jesus, ele implora a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Não seria vergonhoso para ele, queridos. Mas ele faz, porque ele crê que através dessa posição que ele toma, que ele vai alcançar aquilo que ele precisa e que essa barreira não vai parar ele, não vai fazer com que ele desista da missão principal que ele tem, que é pedir pela sua filha. Outra situação é a multidão. Diz o texto que a multidão, ela, no verso 24, diz que espremia Jesus, espremia. Algumas versões de espremia Jesus. Até Jesus estava ali, aquele monte de gente, né? E trazia dificuldade tanto para a mulher quanto para Jairo de se aproximar. Mas isso não foi barreira nem para um nem para outro. Não foi barreira. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso. Mas não foi barreira. E por vezes até diz que os próprios discípulos impediam. Faziam uma barreira. Claro que ali naquele sentido, essa barreira de proteção vai proteger o mestre. Proteger o mestre. E a gente vê isso até hoje, né, com algumas autoridades. As pessoas cercam ele no sentido de proteger e ninguém chega nele. Ninguém chega. Pode ser algo mais importante que você tem que falar com aquela autoridade. Se ela estiver cercada ali por um sem fim de segurança, você não chega até ele. E muitas das vezes aqui, os discípulos, ou algumas pessoas, às vezes, impedem de você chegar a Jesus. Impede de várias formas, te dando palavras negativas, falando que você não vai conseguir, falando que isso é assim mesmo. Você tem que, suporta aí, isso é assim mesmo. Daqui a pouco vai passar, tal. E não facilita para que a pessoa chegue até Jesus. E a gente então vê que essa questão da multidão não foi algo para fazer com que eles desistissem no meio da dificuldade dele. E no verso 30 diz assim: no mesmo instante Jesus sentiu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Verso 31, os discípulos responderam: o Senhor está vendo como está de gente que está apertando de todos os lados, ainda pergunta isso? Uma outra versão aqui, diferente da que eu li anteriormente. No caso de Jairo, até a mulher estava atrasando o mestre. Imagina na cabeça dele: meu Deus, eu vim aqui, fui lá, me prostrei diante de Jesus, agora Jesus para com essa mulher e eu lá com a minha filha lá morrendo. Quantas vezes a gente pensa isso? Meu Deus, ele não vai me atender mais, está atendendo essa mulher? E ele começa, isso pode ter passado na cabeça dele. Mas Jesus, ele mostra para a gente aqui, nesse verso, né, que depois também no verso 35 diz que chegam alguns dos de Jairo e fala que a menina já tinha morrido, para que ele não incomodasse mais o mestre. E Jairo, então, ele
Ele não ouve essa voz, Jesus também não ouve essa voz e eles vão para lá. Mas quantas coisas chegam até nós para que entre no nosso coração, para que a gente venha desistir, E Jesus também nesse momento em que ele está indo com Jairo e atende aquela mulher, significa que Jesus ele não discrimina, ele não prioriza A, B, C ou D. Olha só, ele está indo com Jairo para curar sua filha, para ver lá a situação da filha de Jairo. Essa mulher interpela ele no caminho, toca, acontece toda essa situação da cura e ele não faz nenhum tipo de impedimento. Ele poderia falar assim, não vou mais com você não, agora eu vou resolver essa situação aqui, ó, vai para lá, depois eu vou, deixa eu sair para outra hora, não posso, estou ocupado aqui. Prova para mim e para você também, querido, sabe o quê? Que Jesus, ele atende todos aqueles que se aproximam dele. Todos, independente de qualquer situação, ele atende a todos que chegam até ele, né? E teve também zombaria, né? Quando entraram na casa de Jairo, no verso 38, diz que Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar deles. O verso 40, né, na outra versão diz assim, e riram-se dele. Porém, ele tendo os feitos sair, tirou aquela turma dali e tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada e tomando-a pela mão disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti digo, levanta-te. Zombaria, né? As oposições, pessoas que procuram impedir a nossa fé são muitas, irmãos. E elas estão presentes nas circunstâncias, nos ambientes, nas ideologias. Questão de ideologia, então, quanto você encontra isso até dentro da nossa própria comunidade. Ideologias de todo tipo, de toda a intenção, né? Confrontos, afrontas, e vai por aí afora. Mas todas essas coisas elas não podem suplantar a minha fé e a sua fé. Deixa que os outros riem da gente, deixa que os outros pensem que a gente está errado. Vai fazer a sua parte. Jesus ele não parou. Eu vou lá, eu tenho que ir chegar até essa menina. Não importa que estão rindo de mim, não importa que estão rindo, não importa que estão zombando, que estão caçoando, né? Isso não vai fazer com que a gente desista de fazer aquilo que a gente tem que fazer. É isso que fica aqui para a gente. E Lamentações 3:24 diz assim para a gente, ó, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, portanto nele esperarei. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Lamentações 3:24. Espera, pois, no Senhor, querido. Espera, pois, no Senhor. Não se importa com as coisas que as pessoas estão falando, se zombam de você, se acham que a sua fé é diminuta, se acham que você crê em algo que é inexistente, num Deus que não existe. E nós não podemos abrir mão da nossa confiança. Você não pode abrir mão da confiança que você tem. Você não pode perder mão dessa esperança que você tem. Você pode ter certeza que você será ricamente recompensado ou compensado de todas essas coisas. Porque Deus ele ama aquele que tem fé, aquele que tem esperança. E Ele te ama por isso, por essa fé que está nutrida aí no seu coração. E a gente aprende então isso com esse homem e com essa mulher. Nós não devemos desistir em meio às circunstâncias. Nenhuma circunstância pode fazer com que a gente deixe de chegar até Jesus. E quando essa fé ela brota no nosso coração, nós conseguimos tocar o coração de Jesus. Quando essa fé ela cresce no nosso coração, a gente toca aos pés da cruz, no sentido de chegar com confiança ao trono da graça. É nesse sentido que a gente está falando aqui. Nós precisamos chegar com confiança até o trono da graça. Ou seja, nós precisamos chegar com confiança até Cristo Jesus, que é o nosso mediador entre nós e Deus. É aquele que intercede por nós. E é o Espírito Santo que pega a nossa oração e leva até Cristo, que intercede por nós, à destra de Deus, com gemidos inexprimíveis.
Nós podemos aprender tanta coisa com essa cura. Quando a mulher se ajoelha diante de Jesus, ele diz a ela: filha, a tua fé te salvou. Ele não só curou aquela mulher, outra coisa que a gente vê nesse texto, não só curou, mas a fé dela foi para a salvação também, porque ela creu em Cristo Jesus. E a gente então vê aqui para Jairo, ele dá uma palavra de encorajamento no momento mais crítico da morte da filha dele. Ele fala para ele assim: olha, creia apenas, porque a sua filha dorme. E nós precisamos também aprender com Jesus também a dar uma palavra de esperança para as pessoas. Olha, creia, porque essa situação pode mudar. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo, mas creia que essa crise ela pode passar. É a crise dessa doença, é a crise financeira, é uma crise emocional, seja lá a crise que for. Olha, creia que Cristo pode mudar essa situação. Então somente creia. E essa palavra que Jesus dá para Jairo, ela creia que a tua filha só dorme. Creia, a palavra aqui é essa: creia, acredite. E essa fé ela precisa estar no nosso coração. E nós recebemos essa fé também pela graça de Deus, desse derramamento do seu poder na nossa vida, dessa fé que é suficiente para nos restaurar, para dar vida, né? E Jesus ele chega para aquela menina e fala: Talita cumi, ou seja, menina, se levanta. Quantos de nós hoje estamos, quando eu falo tantos de nós hoje, generalizando o ser humano, quantas pessoas, que eu quero dizer, estão prostradas, sem esperança nenhuma mais, achando que sua vida acabou, que não consegue mais melhorar, que não consegue mais sair daquela situação. E Jesus está dizendo também, como disse para aquela menina: olha, levanta, menina, e anda. Levanta, menino, e anda. Levanta, meu irmão, e anda. E sempre quando eu estudo essa palavra, eu gosto da parte final aqui, que é no verso 43, que Jesus fala assim: e disse-lhe, depois dele mandar ela se levantar, ele diz para que não contasse nada daquela situação a ninguém, né, daquele milagre, e no finalzinho do verso 43 diz assim: e disse-lhe que dessem de comer. Meus irmãos, existem pessoas que estão no nosso meio, que estão se levantando como novos convertidos, como novos na fé, como novos na esperança, como aqueles que estão saindo da crise, que precisam de ser alimentadas. Alimentadas por mim, por você, alimentado pela graça de Deus, alimentado pela palavra de Deus, alimentados por uma esperança, alimentados por uma expectação de fé, alimentados por conhecer a misericórdia de Deus, conhecer a graça de Deus. E nós precisamos aprender a fazer isso, a dar uma palavra de esperança para aquele que está desesperançoso, para aquele que está sem fé, para aquele que já não acredita mais em nada, que está vivendo um momento difícil da vida dele. E Jairo recebeu aquela palavra de fé, aquela mulher recebe aquela palavra de fé e de esperança, de salvação. A tua fé te salvou. Jairo recebe a palavra de esperança: olha, a tua filha não está morta, só está dormindo. Palavra de esperança. E nós precisamos olhar para esse texto e agradecer a Deus por ter essa palavra na nossa mão. E nós aprendemos isso com Jairo e com a mulher de fluxo de sangue. Através da fé, a gente alcança essa graça. E essa graça misericordiosa de Deus na nossa vida. É a graça dele, na verdade, que nos alcançou. Porque nem eu, nem você merecíamos nada. Mas Deus, em sua rica misericórdia, Ele nos abraçou, Ele nos salvou, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado da nossa igreja. E deixa essa palavra de esperança para você. Espere em Deus, espere no Senhor, confia nele.
um dos versos que eu acho mais lindo na Bíblia, é esse, né? Só trazendo para o contexto, Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o varão que crê no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele diz que será como árvore plantada junto aos ribeiros, que suas folhas não secarão, né? Que no tempo certo ele vai dar os frutos. Eu creio nessa palavra, querido. Crê no Senhor Jesus, Atos 16, 31, será salvo tu e tua casa. Palavra de fé, de esperança. Nós precisamos de palavra de fé e de esperança nesse tempo. Tempo onde várias pessoas estão vivendo momentos difíceis nas suas famílias, sem a esperança do porvir. E nós precisamos levar essa palavra de fé e de esperança a cada um que busque em nós como servos do Senhor, e que nós possamos falar para eles: olha, acredita que Deus está no controle da sua vida, acredita, coloca a sua vida aos pés do Senhor, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, 5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu deixo essa palavra de esperança para você, meu querido. Eu deixo essa palavra de esperança para mim, para minha família. Eu creio que dias melhores virão em Cristo Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E fica essa palavra para nós nesta noite. Que você possa pegar esse texto, ler, reler e buscar as pérolas que tem aí dentro dele, com fé, esperança, que Deus ele para te ouvir, que Deus ele te acompanha até a sua casa. Tem duas situações aqui, né? Jairo ele acompanha até a casa e a mulher ele para tudo ali e atende aquela mulher. Então olha, Jesus ele vai para sua casa, Jesus ele te atende, Jesus para tudo, Jesus não deixa que tenha impedimento para você chegar até ele. Então Jesus ele vai agindo da forma que vai ser necessário para a minha vida e para a sua vida. Ele te atende, ele te atende. Ele sempre abre um espaço na agenda dele para te atender. A agenda de Jesus nunca está fechada. A agenda de Jesus não é minha agenda, que alguém me convida para alguma coisa, eu vou falar assim: deixa eu ver minha agenda aqui, e não posso. Nesse dia eu tenho uma ocupação, nesse dia eu tenho uma tarefa, nesse dia eu vou pregar, nesse dia eu vou viajar. Não, Jesus, na agenda dele, sempre tem um espaço livre para mim e para você. Basta você fazer a ligação para Jesus. Jeremias 33, 3 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, responder-te-ei. Ele não fala, clama a mim, eu não vou te responder. Ele fala assim, clama-me. Olha o telefone de Jesus. Eu aprendi isso com um irmão nosso, com um co-irmão nosso, africano do sul. Fala o telefone de Jesus, Jeremias 33, 3. Aí ninguém entendeu nada, né? Ele foi, leu e explicou. Olha, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. É Deus falando para você. Clama a Ele e Ele vai te responder. Clama a mim e responder-te-ei. Amém? Liga o telefone. Jeremias 33, 3. E creia no Deus da promessa, no Deus da provisão, no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que liberta, no Deus que dá nova vida para que você viva uma vida em abundância em Cristo Jesus. João 10, 10 diz, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Meu irmão, possa vir o sofrimento nessa terra, mas viver é Cristo, morrer é lucro. Deus abençoe você e sua família. Amém? Jesus tem uma palavra de vida e de vida eterna para todos nós. Que haja esperança, que haja fé, que haja um mover da fé. Vá, busque no Senhor, e você ouvirá a voz dele através da sua palavra, né? Fale com ele, porque ele fala contigo. Fale com ele em oração, porque ele fala contigo através da palavra dele. Busque na palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor há respostas para ti e para mim e para nós.
Deus nos abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a todos os seus. Você é especial para Deus. Deus escolheu você para ser um servo do Senhor. Não arrede o pé da graça do Senhor. Não arrede o pé da direção do Senhor. O Senhor tem te abençoado rica e poderosamente. Ainda que as dificuldades venham, você tem algo mais precioso dessa vida, que é a certeza da vida eterna. Você e sua família, se crerem no Senhor, serão salvos. Creiam no Senhor Jesus, serão salvos. Tu e a tua casa. Atos 16, 31. Deus abençoe vocês. Que Jairo e a mulher do fluxo de sangue possam ensinar vocês a cada vez que vocês entrarem nessa leitura e ter um aprendizado de fé e de esperança e de saber que Deus é sempre conosco. Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz. Até a próxima. Domingo estaremos juntos novamente à noite, tá bom? Deus abençoe a vocês. Tenha um restante de semana abençoado. Dia das Mães também que está por vir aí. Deus abençoe a todas as mamães. Vamos orar para a gente finalizar. Deus, Pai, graças te damos, Senhor, pela nossa vida. Abençoe, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor. Vá de encontro às suas petições, às suas necessidades, suprindo a cada uma delas, porque creio num Deus que supre, num Deus, ó Deus, que está sempre pronto a ouvir a nossa voz, a ouvir o nosso clamor. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Dá-nos uma noite de paz. Dá uma noite de paz a cada um dos nossos irmãos, amigos que aqui estiveram nesta mensagem, nesta live. Obrigado, Senhor, por cada um que me acompanhou, por cada um amigo, cada um irmão, cada um colega, profissão. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa, Deus, o Hospital da Posse. Abençoa todos aqueles que trabalham ali, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão envolvidos na área de segurança também, todos que têm trabalhado nesse tempo, todos que têm, ó Deus, feito com que nós tenhamos uma vida de segurança, uma vida segura também na área de saúde, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Mas nós cremos, Senhor, que a vitória já é certa em nome de Cristo Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe aí, querido. Até a próxima. Agindo Deus, quem impedirá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Fiquem com Deus.